Márcio, a Tereza, a Marta Machado, Cristiano Marona, Luciana, o Pia Paulo, cumprimentar o Atushi pela iniciativa. Creio que é fundamental discutir essa decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o seu significado, porte de cannabis para uso pessoal e, eventualmente, discutirmos para além disso. Como é sabido, concluímos em 26 de junho passado, esse julgamento iniciou-se em 2015, o julgamento do recurso extraordinário 635-659, tema número 506 da repercussão geral, assentando, então, a atipicidade penal da conduta de quem adquire, guarda, tem em depósito, transporta ou traz consigo, desde que para consumo pessoal. A decisão do Supremo, ao declarar sem redução de texto a inconstitucionalidade do artigo 28.1 da Lei de Drogas, pretendeu, em verdade, adequar o dispositivo ao programa normativo daquela legislação, que remonta a 2006. E nós todos que trabalhamos, de alguma forma, com essa temática no campo processual penal, no campo penal, no campo da segurança pública, sabemos bem que esta lei, tal como ela vinha sendo aplicada, levou a inúmeras distorções. Sobre a primeira falha, ao não oferecer critérios precisos, empregando ao revés conceitos indeterminados como consumo pessoal e pequena quantidade, a lei, que aparentemente pretendia suavizar a punição dos usuários, terminou por intensificá-la. A discricionariedade deixada às autoridades na capturação do delito, sobretudo as policiais, que são as primeiras a fazê-lo, levou ao enquadramento do consumidor como traficante, em muitos casos, subvertendo a distinção pretendida. Todos vão de se lembrar que o ministro Alexandre de Moraes trouxe um demonstrativo do critério de aplicação feito por, salvo engano, 12 delegacias em São Paulo capital, com diferenças de critérios para o usuário e traficante bastante marcantes. Estamos falando apenas num território, ainda que importante, mas apenas na capital de São Paulo. Imaginemos como são os critérios adotados, ou eram os critérios adotados Brasil afora. Sobre a segunda falha, a manutenção da repercussão criminal de porte para uso pessoal, como a criação de antecedente criminal, reforçava a estigmatização social do consumidor. Eis o que fez o Supremo, para além de afastar as repercussões criminais, fixou provisoriamente em 40 gramas de cannabis sativa, ou 6 plantas fêmea, a quantidade que separa o usuário do traficante, até que o Congresso, a quem cumpre regular a matéria, adote critérios permanentes e, desta vez, espera-se critérios objetivos. Quais serão esses critérios? A experiência mundial coleciona algumas possibilidades que estão hoje aqui discutidas. Nessa última sexta-feira, 14 de fevereiro, por ocasião do julgamento dos embargos opostos contra a decisão, o tribunal teve a oportunidade de ressaltar que a quantidade de droga encontrada não pode levar automaticamente à condenação por tráfico, cabendo ao juiz avaliar critérios objetivos como as circunstâncias da apreensão e o histórico do acusado. Ademais, até que o CNJ regulamente o procedimento, os casos continuarão sendo julgados pelos juizados especiais criminais,
sem repercussão penal para o usuário. Também não houve qualquer modulação de efeitos da decisão. Pelo contrário, o acórdão determinou que o CNJ realizasse mutirões carcerários, esse é um ponto importante da decisão, realizasse mutirões carcerários, o que confirma o impacto da decisão em casos passados. Assim, a declaração de inconstitucionalidade se aplica retroativamente, como nós costumamos dizer, beneficiando processos já em andamento. Até uma piada que se conta de alguém que sempre tem dificuldade de lidar com essa questão do retroativo, né? Tem eficácia ex tunc ou ex nunc. E aí alguém contou, se não me engano, não sei se foi o Barroso, contou que no Rio de Janeiro havia um desembargador que toda vez que tinha um caso complicado, ele abria a gaveta e olhava um papelucho. E de lá ele decidia. Um dia ele se aposentou e alguém foi lá olhar o que era esse papelucho que dava respostas para situações as mais diversas. E aí encontrou lá, ex nunc para frente, ex tunc para trás. Então, importante, portanto, que o CNJ faça esse mutirão e faça esse levantamento, permitindo, de alguma forma, refazer determinados quadros e, nesse caso, muitas vezes, refazer vida das pessoas. Eis o que o Supremo não fez. O Supremo não reconheceu um direito subjetivo a entorpecer-se, não impediu a apreensão de drogas pela polícia, não tornou o uso de drogas lícito, de maconha, no caso, a única droga tratada no precedente. Ele segue antijurídico, apenas trocou a esfera penal de lícito administrativo, sujeito a punições nessa seara. Nesse cenário, o Supremo, com inspiração na estratégia de outros países, como Portugal, e nós dialogamos intensamente com Portugal, inclusive com a presença aqui hoje de o representante importante do governo português, responsável pelos tratamentos em Portugal, doutor João Golão, nós buscamos humanizar o tratamento dispensado aos usuários e dependentes, deslocando os esforços do Estado do campo penal para o da saúde pública e conjugando a aplicação de sanções administrativas com o acolhimento do dependente. O Estado deve oferecer-lhe atenção especializada e trabalhar para a sua reintegração social, e não como fazia a solução penal, afastá-lo da convivência com seus familiares, ou pior, estigmatizá-lo como um criminoso. Ao desvencilhar a questão do consumo de drogas de suas amarras morais e paternalistas, abre-se espaço para o acolhimento, para trazer o consumidor para dentro do sistema de saúde, onde será tratado. Diante deste panorama, estou certo de que a postura do Judiciário frente à realidade que nos assola há de servir de objeto de análise por parte dos especialistas no tema e de medidas concretas por parte do poder público, representando um avanço que merece ser estudado pelos debatedores aqui presentes. É fácil de ver, como já destaquei nesta fala, que o que o Supremo acabou de fazer exige integração e preparo por parte das autoridades públicas em geral. Exige preparo das autoridades responsáveis pela segurança pública, exige preparo dos juízes que vão tratar do tema e, pela determinação do Supremo Tribunal Federal, não serão juízes criminais. Em princípio, o tema sai da esfera penal e exige
preparo, e esta é a questão talvez mais desafiadora no âmbito da saúde pública. O usuário merece atenção de saúde pública. Desejo a todos um excelente debate, cumprimento os senhores pela iniciativa, que deve ser apenas uma dentre as muitas que terão que ser adotadas, tomadas ao longo do tempo, para que nós discutamos esse importante tema da segurança pública, que, por sua vez, a segurança pública se tornou, talvez, um dos temas centrais hoje da nossa vida e das políticas públicas em geral. Muito obrigado.